Domingo, irmãos, culto das primícias, às 18h30, louvado seja Deus. Traga a sua primícia, a sua oferta, o seu alimento para a glória de Deus, aonde ajudará famílias para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Quer chamar aqui o Evaristo? Vem aqui o irmão Zezinho, o senhor hoje. Vem cá o diácono Zezinho, vem cá, vem orar pela vida do diácono Marcos. Vem cá. Aleluia. O Evaristo foi esses dias. Vem cá o Senhor agora. Louvado seja Deus. Vamos dividir o pão um pouco, né? né? Aleluia. Louvado seja Deus. Vem orar pela vida do diácono Marcos para a glória de Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para que o Senhor fala conosco, né? Eu preciso, eu necessito todo momento. Isso serve para alimento para a nossa vida espiritual, né? Oramos então. Amado Deus, Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu servo, irmão Marco, Pai, que vai trazer essa maravilhosa palavra. E essas palavras, Senhor, fala comigo, me oriente, como que eu devo fazer para melhor servir a Ti. Usa o teu servo maravilhosamente, meu Pai, que transmite essa palavra para a igreja e cada um que necessita, que seja, ó Deus, debaixo da potente mão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Papai querido, nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria, irmãos, poder tomar vossos assentos. Motivo de alegria, estamos todos aqui nesta noite. Depois de muito tempo, anos, missionária Elizabeth, que eu retorno nesta casa. Me lembro que eu ainda era jovem. Fazia parte ali da liderança da mocidade ali do Jardim Holanda. Quando era o tempo do salãozinho, nós viemos para cá. No tempo do salãozinho. Por aí. Época do salãozinho. Quase 40 anos. Isso. Época do salãozinho ali do Yolanda. Do Yolanda. Que depois aí Deus aprovou para a gente estar aqui. Amém? E somos gratos a Deus pela missionária, nossos obreiros que fez esse convite. Somos gratos a Deus pela vida da igreja, pela vida da minha esposa. Abra comigo sua Bíblia, no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Trago aqui a saudação do nosso pastor Nilson Crepaldi. Estamos debaixo ali da bênção do pastor, nos autorizou a estar aqui nesta noite. Amém? Joel, capítulo 2, versículo 28. Quarta-feira profética. E quando eu vi o banner, eu já estava preocupado. E quando eu vi o banner, fiquei mais preocupado ainda. Falei, nossa, meu Deus, quarta-feira profética. Aí, aquela correria do dia a dia, cheguei em casa, falei, eu preciso orar. Botei um fone de ouvido no ouvido, botei um hino e comecei a meditar na palavra do Senhor. E Deus nos deu ali uma mensagem, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma passagem muito gloriosa, profética, que nós vamos aqui nesta noite aprender com este homem chamado Joel, um homem inspirado por Deus. Joel, a Bíblia nos menciona que ele é um dos profetas menores do Antigo Testamento.
Seu significado de nome Joel é Senhor e Deus. Por que eu tenho que passar tudo isso para você? Para você entender, irmãos, que Deus chama o grande, que Deus chama o pequeno, que Deus chama o jovem, que Deus chama a criança, que Deus chama o idoso, que Deus não tem acepções de pessoa. Deus chamou o profeta maior Isaías, Deus chamou o profeta menor Joel. Todos no mesmo conteúdo, falar da mensagem de Deus. E Deus nesta noite tem nos chamado para você falar do amor de Deus, para você anunciar o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que provavelmente ele viveu em Judá ali entre o ano de 835 a 796 a.C. Foi um profeta que foi usado por Deus para advertir o povo de Judá sobre juízos futuros, sobre uma nação, sobre um povo que se afastou-se da presença de Deus. E ele anuncia também o derramamento do Espírito Santo nos fins dos tempos, uma profecia dada por Joel, que se cumpre ali em Atos dos Apóstolos e que nos dias de hoje também já se cumpre, que é o derramamento do Espírito Santo. E o que eu acho interessante dessa passagem de Joel, que Deus ali começa alertando o seu povo, para o povo se reunir, para o seu povo parar o que estava fazendo e dizendo: pare o que vocês estão fazendo. Jovem para, sacerdotes param, líderes de comunidade param para voltar o seu rosto ao pó, em santificação, em jejum, em comunhão, porque vocês não fizerem isto, Deus vai descer sobre vocês a praga. Já estava acontecendo isso no livro de apresenta o livro de Joel, porque ali os gafanhotos, as fases do gafanhotos estavam ali acabando com a sua agricultura, acabando com o seu comércio. Quando ali no livro de Joel, capítulo 1, ele fala que o gafanhoto, a locusta e os demais ali, que é a fase do gafanhoto, estavam tirando ali as suas riquezas. Já fala, irmão, que a sua agricultura, que era ali o forte daquele lugar, estava comprometida. E Deus havia avisado: ó povo, entra na minha presença, porque eu vou trazer um mal sobre a vida de vocês. E ali aquele povo ali que estava toda aquela nação estava, o que estava fazendo? Eles se afastaram da presença de Deus, eles se afastaram de obedecer os mandamentos divinos. Deixa eu citar algo para você, irmão. Se afastar da presença de Deus é cavar a sua própria cova. Vejamos exemplos aqui de homens, ou seja, mulheres que se afastaram da presença de Deus. Vou dar um exemplo aqui de um homem, aquele jovem mancebo, aquele jovem que estava na casa do pai. De repente ele pega toda a sua herança, fala: pai, me dá a minha parte de herança. E o pai deu. O que ele fez? Ele foi para uma terra longínqua, gastando tudo dissolutamente. E a Bíblia nos diz que quando ele estava gastando tudo dissolutamente, nós podemos dizer assim, que ele estava gastando com bebidas, que ele estava gastando com baladas, que ele gastava tudo aquilo que não agradecia a Deus. Houve uma grande, louvado seja o nome do Senhor, peste naquele momento. Houve uma grande seca, houve uma grande perca naquela terra naquele momento, e ele começou a padecer necessidades. Que eu quero